Uma das perguntas do momento é: Adriano, minha cidade começou a adiantar a dose da vacina da AstraZeneca. E aí, devo tomar ou não devo? Vamos lá, galera. Deixa o titio explicar de uma vez por todas, porque tá todo mundo perguntando e confuso. Para começo de conversa, uma coisa que a gente já percebeu, e isso não é coisa exclusiva das vacinas da Covid, é que todas elas, sem exceção, se você demora um pouco mais de tempo entre a primeira e a segunda dose, você aumenta a eficácia da vacina. Sem ser muito técnico, é como se a defesa do nosso corpo, os anticorpos que a gente produz, fossem como um vinho. Se você deixar um tempinho melhor lá dentro do barril, para ele amadurecer, maturar, entendeu? Ele fica mais encorpado, requintado, com notas de baço. Os sommelier de vacina vão adorar essa analogia. Engraçado, achei sonso, egoísta e sem coração. É assim, quando você tem o primeiro contato com um antígeno, seja ele o vírus morto ou a proteína spike que algumas vacinas produzem, o seu corpo vai fazer alguns glóbulos brancos que são mais ou menos uns soldados rasos, sabe? Aqueles soldados que acabaram de começar a guerra. Eles sabem atacar o bicho, mas não são especialistas nisso. Depois de passado um certo tempo, eles são levados para alguns campos de treinamentos, que são as ínguas, e lá eles vão ser refinados, né? Vão ser feitos vários clones deles, e a cada geração vai ser selecionado os clones que são melhores, mais especialistas em atacar aquele antígeno. Então, se você der um certo tempo, o teu corpo produz um time de elite de soldados feitos para matar o bicho que ele entrou em contato lá atrás. E daí, quando você dá a segunda dose da vacina, isso simplesmente mostra para o teu corpo que aquele bicho que te atacou lá atrás realmente é uma ameaça. E aquilo que o teu corpo estava fazendo em qualidade, ele começa a fazer em quantidade. Mas então quer dizer que quando eu tomo minha segunda dose, eu paro esse processo de melhora dos glóbulos brancos? Não, ele é contínuo, ele continua, mas ele nunca vai ser tão intenso quanto nesses primeiros meses. Por isso é que está tendo toda essa discussão. No geral, toda vacina, toda e qualquer vacina, se você der um espacinho maior entre a primeira e a segunda dose, você vai ter um aumento da eficácia. A pergunta, como sempre, é quando é o ponto ideal, porque todo processo, inclusive esse de amadurecimento dos glóbulos brancos, tem um limite, que pode ser dado pelo indivíduo, né? A imunidade dele, você pode esperar um ano que não vai melhorar os glóbulos brancos do cara, pode ser dado pelo tipo de vacina, por exemplo, a Coronavac vai evoluir os glóbulos brancos de maneira diferente que a AstraZeneca, e pode ser dado pela matemática, né? Não tem como você passar da eficácia de 99%, 100%, ou seja, no futuro vão ser feitas pesquisas que dizem qual é o tempo máximo que você deve esperar para uma vacina dessa para ela ter a eficácia máxima. Por exemplo, pode ser que no futuro eles descubram que a Coronavac, passado 45 dias, esse processo de amadurecimento já não dá mais muita coisa. Então, se você der a segunda dose com 45, 60 ou 90 dias, dá quase na mesma. Qual é o ponto ideal da Coronavac? 45 dias. Do mesmo jeito, eu posso descobrir que dar a vacina da Pfizer com 2 meses me dá uma eficácia de 97%, e se eu der ela com 3 meses, me dá uma eficácia de 98%. Daí, compensa eu esperar um mês inteiro para 1% de aumento? Então entendam. Até agora, as pesquisas que foram feitas com essas vacinas são pesquisas preliminares, iniciais, que foram feitas justamente para a gente poder descobrir uma maneira de usar elas. Não quer dizer que é a melhor maneira de usar elas. Tanto que a pesquisa da Coronavac, por exemplo, falava de dar a segunda dose com 14 dias ou até 28 dias. E porque algumas coisas de logística fizeram que muitas pessoas tomassem a segunda dose da Coronavac com 40, 60 dias, o que notaram? Isso dá um aumento da eficácia da vacina. Então pode ser que no futuro a bula da Coronavac seja modificada e a segunda dose seja preconizada com 45 dias. Mas daí a gente volta para fechar esse vídeo com a vacina da AstraZeneca, que é o que todo mundo está perguntando. O que foi testado, que foi feito na pesquisa de fase 3? 3 meses. 90 dias. Por isso, se você perguntar para Oxford ou para AstraZeneca, né, o que deve ser feito é dar a vacina com 3 meses de diferença entre a primeira e a segunda dose. Por quê? Porque isso foi testado. Você tem uma pesquisa com mais de 50 mil indivíduos e você sabe quais são os efeitos, você sabe qual é a eficácia. Então, quando está se falando de diminuir esse tempo para 2 meses, 1 mês e meio, a questão é justamente essa. Não foram feitas pesquisas o suficiente para saber o quanto que se perde dessa eficácia. Estima-se que a perda seja na faixa de 15 a 20%, o que é bastante coisa. Mas, repito, isso não foi testado. Pode ser que no futuro faça uma pesquisa mais ou menos de fase 3 com 50 mil indivíduos e descubra que dar essa vacina com 2 meses de intervalo tem uma perda bem menor que isso, sei lá, 5%, 10%, ou pode ser que a perda seja maior, de 30%. Como não foi testado, o fabricante sempre vai orientar.
tá com 3 meses. Mas a gente está no meio da pandemia. Então, alguns governadores e alguns prefeitos estão colocando na balança outros elementos, como, por exemplo, a porcentagem de pessoas completamente vacinadas na população deles. Traduzindo, quando você adianta as doses de vacina, você pode ter a sua população com uma eficácia geral menor, só que você vai ter mais pessoas com 2 doses mais rápido. E quanto mais pessoas com 2 doses, mais cai o número de transmissões, mais rápido eu controlo a pandemia. Por isso, eu entendo alguns políticos que estão adiantando a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Agora você tem que saber se isso vale para você. Se você é uma pessoa que está muito exposta ao risco de pegar Covid, você anda de ônibus, lida com gente e você acha que é melhor adiantar logo essa segunda dose do que ficar só com meia vacinação, meu querido, vai lá e toma a sua segunda dose com 2 meses ou que o seu prefeito ou governador está preconizando. Agora, se você quer o máximo de proteção possível e até lá você está disposto a usar uma máscara N95, evitar aglomerações e você está confortável em se proteger um pouco mais, mesmo que seja com meia vacinação, até conseguir o máximo de defesa, espera os 3 meses que estão na bula. Estratégia vacinal é uma coisa, a tua realidade é outra. É importante que você faça aquilo que você sente mais confortável de fazer, mas independente da sua decisão, tome a segunda dose, principalmente com a Delta por aí. Então, gente, vou repetir, não importa se é 2, 3, 4 meses, o importante é tomar 2 doses. Vamos lembrar, gente, as vacinas são a sua armadura, as máscaras são teu escudo e o distanciamento social é a tua espada. Não vá pra guerra faltando equipamento.